queria saber de você, um abraço primeiro, boa tarde para você. Queria Abraço, saber Veloso. de você que está aí em Portugal, e a Leila assumiu aí tem poucos dias, e o Abel tem contrato mais esse ano, essa temporada de 2022. A Leila são 3 anos de mandato agora, depois, é claro, vai tentar uma reeleição. Mas ela parece que já demonstrou a intenção de renovar com o Abel por mais 2 anos, pelo menos esse período que ela está, né, como presidente do Palmeiras. Você tem alguma informação aí de Portugal, que o Abel está de férias por aí, da intenção dele de renovar, algumas propostas que podem estar balançando ele? Aqui a informação que a gente tem é que ele está confirmado, pelo menos vai cumprir o contrato, mas a Leila ainda quer mais. Tem alguma informação de ter uma renovação por mais alguns anos do Abel? Como é que está a situação, que você tem alguma informação aí para a gente? Um abraço, Veloso, sempre um prazer falar contigo. E até pegando naquilo que o Neto perguntou sobre o Abel, não pude responder, vou juntar tudo no mesmo pacote de resposta. Sim, o grande sonho da Leila, o objetivo da Leila é renovar o contrato do Abel Ferreira, com um aumento significativo, evidentemente, até dezembro de 2024. Hoje, o contrato do Abel é até dezembro de 2022, com a possibilidade de renovação automática até 2023. Então o Abel já confirmou, e a própria Leila comunicou isso ontem oficialmente, o Abel permanece, vai curtir mais um tempo de folga aqui de férias em Portugal, volta para o Brasil, tanto é que ele tem acompanhado todo o planejamento, ele participou da negociação do Atuesta, o volante colombiano, ele aprovou o nome do Marcelo Lomba, ele participou das saídas do Jailson e do Felipe Melo, mesmo à distância. Então é um Abel que, mesmo naquele momento de pensar fico ou não fico, paro ou não paro, ele continua acompanhando e participando das decisões do Palmeiras. O Abel permanece em 22, isso é garantido, a não ser, claro, que depois amanhã chega uma proposta espetacular da Europa, e aí é outra história, mas hoje o Abel continua sendo o treinador do Palmeiras. E um detalhe importante, o Abel só vai discutir de fato e assinar uma eventual renovação, seja para 23 ou para 24, próximo ou depois do Mundial de Clubes. Ele vai esperar o Mundial de Clubes para perceber, até porque sendo campeão mundial pelo Palmeiras, é a carta na manga que ele tem para pedir um pouco mais, para se sentir mais valorizado. Então não tem por que hoje o Abel renovar o contrato, seja para 23 ou 24, sabendo que em fevereiro, pós-mundial, ele pode usar isso a seu favor para valorizar ainda mais seu contrato, tendo em vista também aquilo que serão propostas que devem chegar. Então basicamente é isso, o Abel permanece no Palmeiras, enquanto não chegar uma proposta forte do futebol europeu, e a Leila, enquanto isso, busca a renovação. E a questão é que, mesmo sem a renovação, seja para 23 ou 24, a Leila prometeu e vai dar, sim, um aumento salarial para o Abel, nem que seja numa questão de objetivos. Até para não incluir no contrato, vai dar objetivos a mais financeiramente para o Abel. Tá bom. O Souza vai fazer uma pergunta para você, o Fernandinho, depois eu vou fazer uma. Se eles fizerem a pergunta que eu estou na cabeça, aí eu já falo também. Vamos lá. Bruno, boa tarde. Bruno, a gente recebemos aqui informação que ele tinha recebido algumas sondagens, principalmente do Mila. A gente queria saber... Canhão falou ontem para nós, que por sinal que nós vamos estar almoçando hoje lá na Debrecha. Debrecha. Todo mundo, a churrascaria Debrecha, a gente vai estar almoçando lá com faixa, tudo no faixa, tudo no jabá. Se isso procede, se ele recebeu mesmo essas propostas... Leeds também está de olho. Se recebeu do próprio Leeds, né? Do Galatasaray, que saiu aqui também. Prazer falar contigo, um abraço. A informação do Milan eu não tenho, então prefiro não comentar porque eu não tenho essa informação. As informações que eu tenho sobre procuras, ofertas e sondagens, entre elas a mais recente do Leeds, que colocou o Abel Ferreira como candidato, um forte alvo para junho, se o Marcelo Bielsa não ficar. É um nome que está bem guardadinho lá. Existe a possibilidade grande do Bielsa não permanecer, porque acaba o contrato e já está no futebol inglês, tem um longo período. Então o Leeds já preparou ali uma lista com 5, 6 nomes, entre eles com outro português, o Rubem Amorim, atual treinador do Sporting. O mais novo em relação à procura, à abordagem, tem aí mais ou menos 1, 2 semanas que o Besiktas voltou a procurar o Abel Ferreira, não teve qualquer tipo de oferta oficial, basicamente chegou e perguntou quais eram os planos do Abel, e o Abel nem sequer quis conversar com o Besiktas, porque de fato já havia essa conversa para permanecer e renovar o contrato com o Palmeiras. Mas das mais recentes é isso, o Leeds, que coloca o Abel como potencial alvo para junho, o Besiktas, que tem buscado vários treinadores aqui em Portugal, inclusive, procurou o Abel não quis, e aí você coloca no pacote as procuras recentes. O Abel já recusou o Al Nassr, da Arábia Saudita, recusou o Fenerbahçe, também da Turquia, recusou, é importante dizer, no começo desse ano, o Dinamo de Kiev, abordagens do Bordeaux, da França, ou seja, são entre sondagens e procuras e ofertas, o Abel teve ali 6, 7
coisas não, mas propostas e sondagens concretas nos últimos meses. 6 e 7 sondagens, recusou avançar em conversas com todas, focada evidentemente no Palmeiras. Mas do Milan, sinceramente, eu não tenho essa informação. Grande Bruno, que por sinal fez o cabelo, hein, irmão? Fez cabelo, tá na hora, hein? né? Fez o cabelo. Tá cabeludo, hein, velho? Nada, mas aqui atrás tem uma careca que esconde um pouquinho. Mas eu vou... Ó, Bruno, deixa eu te falar uma coisa pra você. Obrigado pelas palavras. Eu vou mostrar um vídeo, o Veloso com a família num restaurante, ele, a Cris e o Tonicão. E aí você foi tirar a blusa. Quando você tirou a blusa, vocês vão ver o que vai acontecer. E o Felipe Melo também agradecendo ao Daverson pelo gol que fez. Já que você está com um monte de foto lá no fundo, o que está acontecendo? O Abel Ferreira tem várias propostas, não tem? Fala para nós, garotinho. E pode falar onde você está trabalhando também, que hoje você está de folga, né? Graças a Deus, né? Obrigado, Neto, mais uma vez pelo convite. Souza, Fernandinho, Veloso, pessoal da Band. É sempre um prazer. Falo direto de Portugal, um país com 88% de vacinação. É importante dizer isso. Aqui também totalmente vacinado na minha casa, eu no caso. Enfim, para já também agradecer os elogios no começo do programa. A gente tenta ser o mais correto e honesto possível. Bom, o que temos de novidades do Palmeiras, e boa parte da imprensa no Brasil já pegou nisso ontem, é o fato de o Palmeiras estar em cima do Yuri Alberto. Na verdade, a informação que eu tenho é que o Palmeiras vai contratar 2 atacantes. Foi um pedido do Abel Ferreira. O Abel quer 2 atacantes. Um de peso para chegar, jogar e ser titular quase indiscutível. E o outro para ser uma espécie ali de segunda opção, um reserva com sequência. E nesse caso, esse reserva com sequência é o Rafael Navarro, que termina o contrato com o Botafogo. Falta apenas a assinatura do contrato. A negociação tá muito bem adiantada com o Palmeiras. Ô, Bruno, o que você pode falar em relação... dos dois, você deu a informação ontem pra gente, que foi os 65 milhões, mais o Luiz Adriano, Vitor Luiz e o Matheus Fernandes. Esse é um pedido do Abel Ferreira. O que você fala sobre... Vamos falar, nisso aí. Essa informação é sua, e é óbvio que pelas suas fontes, e também, né, para você falar das informações do Abel Ferreira, porque a Leila diz que ele continua no Palmeiras, até porque ele tem contrato. E você falou aqui há um tempão que ninguém o conhecia, você e o Vinícius Bueno. Você disse, todos os 2 times que ele dirigiu e que ele foi muito bom nas divisões de base, tiveram que pagar a multa, que foi o Braga e o PAOK. Para tirar ele de hoje lá, vai ter que pagar a multa também? Eu queria que você falasse dessas 2 coisas, por favor, e aí a gente vai trocando figurinha com você, irmão. Bom, começando então pelo Yuri Alberto, é um pedido do Abel Ferreira. Aliás, os scouts do Palmeiras, os analistas de desempenho puxaram um 9 e evidentemente o Abel Ferreira aprovou a contratação do Yuri Alberto. Aquilo que o Palmeiras e os empresários do Yuri Alberto têm desenhado é uma proposta de 10 milhões de euros, que dá em torno aí de 65 milhões de reais, mais 4 jogadores, como vocês já bem disseram aí, o Luiz Adriano, o Vitor Luiz, o Kusevich e também o Matheus Fernandes. A grande questão é que o Inter, primeiro, não tem interesse de vender o jogador agora. Até gostaria de permanecer com o jogador mais um ano, valorizar um pouco mais. E se porventura vender, se sentir a obrigação de vender, até porque a questão financeira hoje do Inter não é das mais fáceis do futebol brasileiro, o Inter tem como prioridade vender ao futebol europeu. Nesse caso tem o Zenit com uma proposta de 15 milhões de euros, mais 3 de bônus. Então o Zenit nesse momento está um passo à frente do Palmeiras, porque o Inter, se vender, quer vender para a Europa. A grande questão é que o Palmeiras também vai colocar uma proposta interessante, 10 milhões de euros, 4 jogadores, a possibilidade de valorizar ainda mais o Yuri Alberto dentro do futebol brasileiro. Então é isso, o foco hoje do Palmeiras é em cima do Yuri Alberto, até porque semana passada tentou mais uma vez o Tati Castellanos, o argentino do New York City, dos Estados Unidos, só que dessa vez os norte-americanos pediram 20 milhões de dólares, é um preço inviável para o futebol brasileiro. Então o Palmeiras e Abel Ferreira se viram obrigados a irem, não para o plano B, mas enfim, irem atrás agora do Yuri Alberto. Lembrando que a negociação com o Yuri Alberto é totalmente diferente da negociação com o Rafael Navarro. Uma independe da outra, porque o Palmeiras, como eu disse, quer 2 atacantes. O Rafael Navarro está praticamente contratado, deve assinar contrato aí nas próximas horas ou nos próximos dias. Já a negociação com o Yuri Alberto... O que você pode falar dele? Um pouco mais. Ô, Bruno, ficou bonito agora lá, hein? Parabéns, hein? Agora ficou do caramba. Mas só a gente só teve agora esse negócio. Eu já tinha antes, que eu não tinha visto nós dois. Ô, Bruno. 3 telas. Que isso, pai?
Fiquei até mais bonito agora. Pô, que isso, rapaz. Agora ficamos... Você que fez aí, Bruno? Parabéns pro seu avô que completou 100 anos e que, por sinal, como chama o vovô? Vicente, 100 anos, nunca falou igual você. Só que você, pra chegar igual ele, inspiração, você hein? vai ter quantos anos? Mais 49. Mais 49. 47. Aqui, ó, 47 aqui. Olha aí, que isso, rapaz. Deixa essa imagem aí. Agora ficou bonito demais, rapaz. Aí, nós estamos eu, o Bruno e o Yuri Alberto. O que você pode falar do outro jogador aí? Ele é bom de bola? Qual, o Rafael Navarro ou o Castelhanos? Não, o Castelhano. Dos dois. Pode falar dos dois, por favor. Não, o Castelhanos já é um alvo antigo do Palmeiras. O Palmeiras analisou o jogador, o próprio Abel Ferreira analisou o jogador. Eles tentaram no último mercado de transferências, não aconteceu, até porque era muito caro. O próprio Castelhanos gostaria de ter negociado com o Palmeiras, declarou para pessoas próximas que gostaria de ir para o Palmeiras. A questão é que o grupo City, de Manchester City, entre outros clubes, brecou a saída para o Palmeiras. Mas é um atacante rápido, veloz, dentro da área, forte fisicamente, como vocês têm percebido na imagem, e lembra muito o Rafael Navarro, o do Botafogo, claro, guardada as devidas proporções. O Rafael Navarro foi o grande destaque ofensivo do Botafogo, chega com moral, até porque o Botafogo sobe e volta para a primeira divisão, mas como eu disse, o Rafael Navarro chega a princípio para ser o segundo jogador do ataque, a segunda contratação, até porque, pelas informações que eu tenho, o Palmeiras vai fazer de tudo para negociar o Luiz Adriano, até por isso vai colocar nesse pacote, tem colocado nesse pacote para o Internacional. E claro que o futebol é dinâmico, o que eu falar hoje talvez mude daqui uma semana ou outra, mas a informação que eu tenho é que o Palmeiras não pretende, nesse momento, hoje, a informação que eu tenho é que o Palmeiras não pretende renovar o contrato do Daverson. Ou seja, dentro de um período de 6 meses, o Palmeiras perderia o Luiz Adriano, perderia o Daverson, e por isso a busca por 2 atacantes, no caso, Rafael Navarro e agora o Yuri Alberto.